amigos, né, amantes das abelhas, é mais um vídeo do canal 100% Abelha Sem Ferrão. Quem gostar do vídeo aí, curta e compartilha. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre tipos de divisão. Quais são os tipos de divisão que a gente pode fazer, né, em uma colônia ou com uma colônia. Eu estou aqui com uma parte do meu meliponário, né, algumas caixas, não são todas, algumas caixas estão aqui, né, nessa parte do meliponário. Eu estou trazendo minhas matrizes para aqui. Aqui cabe ao todo 24 matrizes. Então 24 matrizes mais as outras que vão ficar lá no meliponário. Eu estou trazendo, fazendo as divisões e trazendo as matrizes para cá. Vamos explicar. Divisão ou multiplicação é quando você pega uma colônia, né, e transforma ela em duas. O ideal para você fazer qualquer divisão é você ter sempre mais de uma colônia. O ideal mesmo, o ideal correto seria você ter 3. 2 para usar na divisão e uma para ficar caso haja necessidade. Mas eu vou explicar aqui vários tipos de divisão. Aqui, a primeira divisão ou multiplicação é a divisão 1 para 1. Se você está olhando aqui, ó, essa caixa aqui que eu botei 1 para 1, quando a divisão ela é feita 1 para 1, ela vai doar disco e abelhas. Uma caixa só doa os discos e a abelha. No caso, eu tiro essa caixa aqui, coloco no lugar dessa aqui, coleto discos e coleto abelhas dessa caixa só, dessa caixa 1. Eu vou até enumerar. Pronto, caixa 1. Eu coleto tudo dela. Certo? Essa é a primeira divisão. É a divisão 1 para 1. Né? A divisão que você só deve fazer quando você tiver muita experiência e sua colônia tem que estar forte em todos os limites. Ela tem que ter muito alimento, muita abelha, muito disco. Não arrisque fazer uma divisão dessa se você não tem experiência para tal. Certo? Essa é a primeira divisão, onde uma colônia fornece as abelhas e os discos. Certo? A alimentação que vai fornecer é o meliponicultor. O outro tipo de divisão é a divisão chamada 2 para 1, onde você utiliza duas caixas, vou enumerar outra caixa também. Você utiliza duas caixas para fazer uma. Como é isso? A primeira caixa ele fornece disco e a segunda caixa ele fornece abelha. A divisão vai para o lugar da caixa que forneceu abelhas. Então, essa é uma divisão 2 para 1. Na sequência, eu tenho uma divisão 3 para 1. Como assim? Simples. Vamos lá. Fazendo todo o processo. Primeira caixa fornece para a divisão discos. Segunda caixa fornece para a divisão abelhas. E é no lugar da segunda que a divisão vai ficar. E a terceira caixa fornece para a divisão uma rainha. Então, uma divisão 3 para 1. Aqui, ó, 1, 2, 3, para fazer uma. Então você tem disco, abelhas e rainha. Essa é uma divisão 3 para 1. Né? A divisão 4 para 1 aqui não vai caber não, mas a gente vai fazer, vai explicar como é que funciona para vocês entenderem. Não vai caber porque a altura da prateleira não cabe, mas mesmo assim dá para a gente entender. Então assim, nós vimos divisão 1 para 1, onde a primeira caixa fornece discos e abelha. 2 para 1, onde você usa duas caixas para formar uma. Uma caixa fornece disco, a outra caixa fornece abelha. Nós vimos a divisão 3 para 1. Uma caixa fornece disco, uma caixa fornece abelha e uma caixa fornece uma rainha fisiogástrica. Essa rainha já vai estar, né, pronta para postura. O ideal dessa rainha aqui, o interessante, tem gente que mela ela de mel, né, e bota na caixa nova, e eu prefiro fazer da seguinte maneira: eu pego uma tampa PET, uma tampinha de garrafa PET, certo? Depois eu mostro como é. Coloco a rainha dentro e pego assim, uma camada fina de cera e prendo a rainha dentro da tampa de garrafa PET, por embaixo daquela camadinha fina de cera. Ela fica presa ali. Ou se você tiver uma gaiolinha de apis, pode ser também. E deixa por um tempo. As abelhas vão sentir o cheiro e vão começar a roer essa cera e vai soltar a rainha e ela vai ser a rainha dominante. Então essa é uma divisão 3 para 1. Uma caixa fornece disco, uma caixa fornece abelha e uma caixa fornece a rainha. Lembrando que a caixa que fornece abelha é sempre a caixa que vai ser tirada do lugar para a divisão entrar. Sempre. A caixa que fornece abelha é aquela que a divisão vai entrar no lugar dela. E essa caixa aqui, ó, que você forneceu a abelha, você fecha ela pelo menos por 24 horas e muda de lugar. Eu mudo para 2, 3 metros, já mudei até para o lado, agora só que tem que ficar fechado, né, de 24 horas a 48. Vamos agora para o último tipo de divisão que eu vou mostrar agora. É uma divisão 4 para 1. Você vai usar 4 colônias para formar uma. Vou até enumerar a quarta aqui agora. Pronto. Primeira caixa, a gente já sabe, fornece disco. Segunda caixa, fornece abelha. Terceira caixa, fornece a rainha. Aqui não vai caber na prateleira. E a última caixa vai fornecer uma melgueira lotadinha de alimento. Então você tem, ó, o enxame prontinho. Você tem uma divisão com disco, com abelha, com rainha e com alimento. Praticamente essa divisão aí
vai se sustentar sozinha, certo? Essa daqui perdeu o quê? Disco, mas tem abelha, certo? Se recupera. Essa perdeu abelha, mas tem disco nascente, vai se recuperar. Essa perdeu a rainha, porém ela tem abelhas e discos, que daqui vai nascer uma princesa e essa princesa vai se tornar uma rainha. Essa daqui perdeu alimento, continuou com sua rainha, continuou com seus discos, só perdeu alimento. Você continua, se alimenta e aí você vai manter. Então, praticamente, os enxames, todos eles, né, perderam alguma coisa. O 4 perdeu menos porque só perdeu alimento, né, mas eles conseguem se recuperar. Mas para isso você tem que ter enxames. Não faça esse tipo de divisão com 2 ou 3 enxames, não. Se você quer fazer um enxame 4 para 1, uma divisão 4 para 1, tenha no mínimo 8 enxames sobrando. Ó, tá aqui, ó. Se eu fiz com 4, eu tenho que ter mais 4. 1, 2, 3, 4. Para ter 4 enxames aqui para socorrer alguma caixa. No caso, essa perdeu disco, essa perdeu a abelha, essa perdeu a rainha e essa perdeu o alimento. Em compensação, sua divisão ganhou discos, abelhas, rainha e alimento. Praticamente um enxame pronto, certo? Deu para entender? Qualquer dúvida, gente, manda aí nos comentários que eu tô para ajudar. Se ficar alguma coisa sem entendimento, né, podem perguntar que eu explico direitinho. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Divisão 1 para 1, onde a caixa fornece tudo, disco e abelha. Divisão 2 para 1, onde uma caixa fornece disco, a outra fornece abelha. 3 para 1, onde uma fornece disco, a outra fornece abelha e a outra fornece a rainha. E 4 para 1, onde uma fornece disco, a outra fornece abelha, a outra fornece rainha e a outra fornece o alimento. Certo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou do vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal, divulgue o canal aí. Né? Um abraço a todo mundo. Qualquer dúvida podem mandar nas perguntas do canal, que teria um prazer em responder. Certo? Nós temos também o canal no Facebook. Quem quiser procurar, é só procurar 100% Abelha Sem Ferrão, um grupo de Zap no Facebook, que vai encontrar a gente. Um abraço especial a todos vocês aí. Valeu, obrigado.